Bom dia, bom dia! Nossa primeira live! 42 semanas. Agora a gente vai começar uma série de lives com especialistas e a nossa live de hoje é sobre local de parto. Como fazer essa escolha, o que ponderar. E para bater esse papo comigo, eu e a Adriane convidamos Braulio Zorzella. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e o Braulio vai trazer, né, toda a experiência dele com partos hospitalares, partos domiciliares, enfim. Oi, Jéssica, oi, Letícia, oi, todo mundo que tá chegando. Vamos esperar o Braulio chegar por aqui e aí a gente já começa o nosso papo sobre local de parto. Acredito que muitas mulheres, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Braulio chegou, eba. Oi, Braulio. Aí, vamos ver. Acho que agora vai. Oi, Oi, Jéssica. tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. E aí, vamos falar sobre local de parto? Vamos falar sobre o que você quiser. A gente fez uma nossa segunda temporada de episódios, né? Foi uma temporada inteira sobre partos domiciliares. Justamente pensando no que as mulheres podem estar pensando hoje em dia, né? Eu acho que talvez hoje algumas mulheres têm feito um questionamento que talvez em outras épocas não se faziam, que é, nossa, será que o hospital é mesmo um lugar tão seguro assim, né, para um bebê nascer nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, né? Então, bater um papo sobre isso, o que você acha que é importante de levar em consideração em relação ao lugar de parto? O que você tem para nos dizer sobre a sua experiência em relação a isso? Legal. Você quer que eu fale então mais sobre esse momento agora, né, da É, pandemia que isso levantou, né? Mas a gente pode falar também desse, né, do geral local de parto, porque esse assunto ele já vem de bastante tempo, né? Não sim. só de agora, mas agora acho que acabaram despertando algumas verdades que já estavam ali e que algumas pessoas nem pensavam naquilo e daí começaram a prestar atenção, né? Exatamente, eu acho que abriu uma janela assim de oportunidade, né? De algumas pessoas talvez que nunca pensaram em não parir em hospital, de repente começaram a pensar, nossa, mas será mesmo, né? Que é o melhor lugar? Será que existe outras possibilidades, né? É. Eu tenho um episódio que aconteceu comigo há muito tempo, em 2014, que uma pergunta que uma repórter me fez, era uma repórter da Ana Maria Braga, e ela fez uma pergunta assim: Aham. Braulio, mas você é a favor do parto em casa, né? E como é que vocês fazem com infecção? Vocês esterilizam tudo, né? Vocês deixam tudo esterilizado? Aí eu respondi para ela da seguinte forma, eu falei assim: você tem mais medo de infecção hospitalar ou infecção domiciliar? Ela respondeu: eu nunca ouvi falar de infecção domiciliar. Eu falei: então tá respondido. Porque a gente tem medo de infecção hospitalar, né? Que é o lugar onde tem mais bactérias, e agora a Uhum. gente sabe que tem mais vírus também, né? Porque se falava muito de bactérias e falava pouco de vírus, né? E muitas maternidades e hospitais, eles foram sendo construídos juntos, né? Uma maternidade inserida dentro do hospital, onde a entrada da gestante para a maternidade, ela tem que passar direto dentro do pronto-socorro, né? E a gente sempre falou disso, Sim. falou, mas o gestante vai passar no pronto-socorro, vai pegar gripe, vai pegar pneumonia, vai pegar alguma coisa de outras pessoas, né? E os hospitais, muitos poucos, se importavam com isso, né? E agora se levantou, inclusive, essa questão nos hospitais, né? Então, será que é bom ter entradas separadas, né, para gestantes? Óbvio, né? Nós sempre falamos isso, sempre pensamos que tinha que ser separado, né? E que Aham. mesmo num grande hospital, a maternidade desse hospital fosse um anexo desse hospital, né, que tivesse a entrada separada, tudo separado, justamente porque são pessoas saudáveis indo ao hospital, né, e que não Uhum. precisam ter contato com pessoas que têm doenças transmissíveis
com facilidade pelo ar, né? Então, esse assunto ele já é antigo, só que agora algumas pessoas falaram, nossa, não é que é verdade mesmo isso que eles falavam? Precisou chegar um vírus, né, no mundo inteiro para falar, nossa, é verdade, talvez essas pessoas tenham razão, né? Pois é. Então, esse ponto, acho que foi um ponto levantado, né, por muitas pessoas que começaram a pensar, né, e olhar e falar, ó, realmente, será que o hospital é o lugar que tem menos infecção ou onde tem mais infecção, né? E aí a epidemia do coronavírus mostrou isso pra gente, que sim, o hospital é o lugar onde tem mais chance de uma infecção, né? Uhum. No caso, uma infecção hospitalar, e o coronavírus não deixa de ser uma infecção hospitalar para quem vai pegar lá dentro do hospital. A caracterização de infecção hospitalar é onde a pessoa pegou. Então, se a pessoa vai no hospital e pega a infecção lá dentro do hospital, aquilo é uma infecção hospitalar, né? Sim. Então, esse ponto levantou mesmo uma questão importante para se aprimorar a discussão sobre o local de parto, que era uma discussão que ficava baseada apenas em outras questões, né? Ah, mas em casa, se acontecer alguma coisa, o que vocês fazem? Vocês não têm nada para fazer? Tem que sair correndo para o hospital, né? E tem uma lista de coisas que eu me lembro, assim, de perguntas que me fizeram nesses anos todos, né? Até mesmo Uhum. um colega obstetra uma vez falou assim, não, mas se tiver uma distócia de ombro em casa, como você faz? Aí a minha resposta, eu sempre gosto de perguntar para a pessoa chegar a conclusões próprias, né? Eu falo, Uhum. como você faz com uma distócia de ombro no hospital? Ele falou, eu uso a manobra tal, tal, tal para tirar o bebê. Eu falo, sim, em casa eu faço a mesma coisa. Ou você achou que eu ia sair correndo para o hospital, o bebê com a cabeça para fora e correr no hospital para fazer essa manobra lá dentro do hospital, né? Uhum. Então, a, a grande questão é o entendimento do que pode ser feito em casa e quais os recursos que dá para fazer em casa e quais os recursos que só tem no hospital, né? Eu acho que esse é o Uhum. grande entendimento. Aí quem entende realmente essa questão começa a entender quais as diferenças de recursos que tem para um parto em casa e para um parto hospitalar. Então, eu até gosto de falar que é mais fácil dizer a única coisa que tem a mais no hospital, porque daí todo o resto tem na casa, né? E o que que tem a mais no hospital? Intervenções obstétricas. Ponto, acabou. É isso que tem a mais no hospital. Todo o resto Aham. tem em casa. Como assim? Então o que que são intervenções obstétricas? Bom, se a gente precisar utilizar ocitocina, hospital. Se a gente precisar romper a bolsa, não que não dá para romper em casa, dá, mas é que se a gente chegou ao ponto de precisar romper a bolsa, é porque talvez tenha alguma distócia, então precise de algum recurso a mais no hospital. Se a gente precisar de anestesia, se a gente Uhum. precisar de vácuo extrator ou fórceps, né? E se a gente Uhum. precisar da cesárea, acabou. É isso aí que tem a mais no hospital, né? Ou Uhum. seja, todo o resto tem em casa. E E aí que vem a também vem junto com todas essas intervenções vem junto com a figura do médico também, né? Porque a maioria dos partos domiciliares daí também são experiências que não necessariamente vai ter um médico obstetra, né? Com certeza. Nos raríssimos partos domiciliares que tem médico presente, a função desse médico ou dessa médica é a função de parteiro, né? Não é a função de médico. E não tem, Uhum. porque o que que é função de médico, né? Ah, a gente até brinca que um médico sem uma caneta, sem um carimbo, sem um estetoscópio, ou seja, sem, né, não, no caso do estetoscópio eu estou colocando figurado aqui como sendo Aham. um equipamento médico, né? Ele acaba tendo sim a sua visão de médico e tal, mas ele tem menos ação do que se ele não tiver nada disso, né? Se ele não tiver esse poder na mão da intervenção, né? E a execução da intervenção ela é realmente médica. E quando a gente passa a intervir num parto e executar alguma intervenção, é porque o parto está com algum risco adicionado. Então, por isso que a figura do médico entra nesse momento, por isso que a figura do hospital também entra nesse momento. Ou seja, todas as outras vezes, que são a maioria das vezes, não precisa do médico, né? Enfermeiras capacitadas podem atender e lidar com aquilo que é fisiológico, e a minoria das vezes é que vai acabar sobrando mesmo algum atendimento para os médicos, né? Uhum. Então, uma pergunta que se faz muito é assim, tá, mas e se acontecer alguma coisa em casa? O que que é feito? Fala, tá, então vamos ver o que que é essa alguma coisa, o que que pode acontecer. Então, tem duas pessoas ali, tem a mãe e tem o bebê. Então, vamos separar a mãe, separar o bebê. O que que pode acontecer com a mãe, o que que pode acontecer com o bebê? Com a mãe, para a gente ter que fazer alguma coisa em casa que seja emergencial naquele momento, né? Durante o trabalho de parto, tem alguma coisa? Vamos pensar.
Trabalho de parto, a mulher vai ter contrações, vai romper a bolsa, ela vai chegar no momento final expulsivo, vai fazer força, até aí não tem intercorrência, não tem nada a ser feito, porque se eu decidir alguma intervenção nessa hora, eu já tenho que ir para o hospital, e essa intervenção ela é sempre pensada, calculada, né? Não vou Uhum. imediatamente agir. Então, eu vou ter lá meia hora, 40 minutos, uma hora para fazer essa intervenção. Então, isso daria tempo de transferir para o hospital. Então, o que que pode acontecer de emergência com a mãe? Emergência depois que nasce. Depois que nasce, pode ter um sangramento aumentado, que é hemorragia pós-parto, né? Pode ter um Uhum. desmaio da mãe por perda de sangue. Então, são coisas relacionadas à hemorragia. Portanto, as equipes que atendem parto em casa levam materiais iguais da sala de parto para atendimento de hemorragia em casa. Então, leva as medicações, a própria manobra de massagem uterina, isso pode ser feito em qualquer lugar, né? A equipe leva acesso venoso para ser pego, leva ocitocina para colocar nesse acesso venoso se precisar. Então, as Uhum. condutas todas para hemorragia pós-parto, elas são feitas imediatamente ali na casa, né? Porque uma coisa que eu gosto bastante, Jéssica, de colocar para as pessoas também em relação a esse entendimento de coisas que podem acontecer, é a gente separar em três graus do que pode acontecer, colocando os seguintes nomes: intercorrências, urgências e emergências, tá? Uhum. Intercorrência é alguma coisa que saiu fora do que a gente estava esperando, mas que não tem um prazo a ser corrigido. Vamos dar um Uhum. exemplo. A pessoa pegou uma infecção urinária, pegou uma gripe, é uma intercorrência. Só que ela não vai Uhum. morrer imediatamente daquilo, certo? Tem um tempo a ser corrigido, tá? Uhum. Urgência, em geral, é um risco de morte em 24 horas. É algo que se você não fizer em 24 horas, a pessoa morre. Por exemplo, a pessoa tem uma apendicite. Ela não é uma emergência, ela é uma urgência. Você tem que ir lá, ficar, internar a pessoa, fazer uma cirurgia para corrigir aquilo, né? E o que é uma emergência? Emergência é risco de morte iminente. Quanto mais Uhum. rápido você fizer a ação, mais rápido se resolve, né? Então, no caso do parto em casa, tudo que for intercorrência ou urgência, dá tempo de transferir para a maternidade. Então, a gente lida só com as emergências, né? Então, eu já citei uma delas, que é a hemorragia, no caso da mãe. E só tem essa para a mãe. São coisas relacionadas à hemorragia e à correção disso. Mas Uhum. e se precisar de uma transfusão de sangue? Transfusão de sangue já é uma urgência. Aí por quê? Se a pessoa foi controlada em relação ao grande sangramento que estava acontecendo, porque todas essas manobras, pode ser que não controle 100%, mas vão controlar grande parte desse sangramento. Uhum. E pode ser que a mulher também perca um sangue a mais do que a gente esperaria, então ela vai precisar repor sangue. Aí beleza, aí a gente transfere a pessoa para o hospital para receber a transfusão de sangue, né? Lida com a Bom, emergência e aí depois com a parte de urgência, né? Que daí pode ser feita no hospital. exatamente. E com o bebê, o que pode acontecer com o bebê? Vamos pensar primeiro em intraútero, durante o trabalho de parto. Tem alguma coisa que pode acontecer? Sim, pode ter uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, ou seja, Uhum. alterações de batimentos cardíacos que a gente começa a pensar, esse bebê aqui talvez não aguente até o final do parto, talvez eu tenha que fazer alguma intervenção para acelerar esse parto normal, ou ainda, talvez eu tenha até que fazer uma cesárea. Então, mudança do batimento cardíaco do bebê durante o trabalho de parto é um motivo para transferência para o hospital, porque daí esse parto termina lá no hospital, né? Outra coisa que pode acontecer com o bebê é uma distócia, né? Uma distócia, principalmente as distócias que vão levar à desproporção cefalopélvica, que é uma dilatação que para ali nos 8, 9 centímetros, não passa daquilo, e esse parto vai se prolongando, aí você fala, não, então esse bebê é melhor a gente transferir a mãe para o hospital, porque pode ser que eu tenha que dar alguma ajuda nesse parto, no caso do vácuo extrator ou fórceps, ou ainda assim pode ser que vire uma cesárea, né? Até eu acho interessante falar dessa forma, para as pessoas entenderem que as decisões de cesárea, elas nunca são na emergência, nos casos dos partos domiciliares. Por quê? Uhum. Porque se o caso já foi um caso triado para ser domiciliar, é porque estava tudo bem naquela gestação, não tinha nenhuma intercorrência. Então, não vai aparecer uma cesárea de emergência do nada, não vai ter um descolamento de placenta do nada. Por quê? Descolamento de placenta de uma mulher que está hipertensa. Aí a mulher hipertensa já é melhor que seja no hospital, e não que Uhum. seja em casa. Porque daí nessa pessoa pode ter um descolamento de placenta, que daí é uma cesárea de emergência, né? Sim. Então, as cesáreas que aparecem nas gestações de risco habitual, ou para quem não sabe o que é isso, significa o antigo baixo risco que a gente falava, mas é a mesma coisa, né? A pessoa que não tem nenhum risco adicionado no seu fato de estar grávida, essa pessoa, ela
ela tem essa triagem de riscos, então para acontecer do tudo bem para o tudo mal, a coisa demora, né? Não é uma coisa que acontece imediatamente, por isso que dá tempo de identificar a urgência para daí levar para o hospital. No caso do bebê, como eu falei, batimentos cardíacos alterados ou sinais de desproporção cefalopélvica, isso durante o parto, né? Tem um outro Uhum. sinal durante o parto que pode acontecer, que é a eliminação de mecônio, né? A eliminação de mecônio, que acontece em 5% dos partos, a maioria das vezes, dessas 5, 4 delas, ou seja, 80% das vezes que tem mecônio, são relacionadas à maturidade fetal e não tem nada a ver com falta de oxigenação. Mas Uhum. para eu saber se é maturidade ou não, eu preciso de um exame mais complexo que tem só no hospital, que é a cardiotocografia. Então, quando tem eliminação de mecônio, também é um motivo para ir para o hospital, porque a gente consegue monitorizar melhor o bebê e separar o joio do trigo, para saber quem é o Uhum. bebê que só eliminou mecônio porque está maduro, ou quem eliminou mecônio porque está realmente começando a faltar oxigênio, né? Que daí vai Uhum. ser aquele bebê que vai entrar na mesma sequência de ideias ali do bebê que está mudando batimentos cardíacos fetais. Se associar as duas coisas, mecônio e batimentos cardíacos fetais alterados, isso aí é uma indicação de cesárea e a pessoa já vai estar no hospital, né? Uhum. Então, seriam esses 3 pontos para pensar no bebê intraparto. E depois do parto, o que teria de emergência para acontecer na casa ali? Nasceu o bebê nasceu com uma dificuldade respiratória importante. Isso é uma emergência. Ninguém vai sair correndo com o bebê com falta de ar para o hospital. As Uhum. pessoas vão resolver isso na casa, né? E aí, então, tem os equipamentos para isso, né? Que são equipamentos de reanimação neonatal, inclusive com a inclusão de oxigênio para suprir algo que esteja faltando para o bebê. Aí, lógico, se o bebê não estiver melhorando, aí sim, isso gera uma transferência para o hospital. Mas, se a gente também partir do pressuposto que essa gestação foi triada, ou seja, se o bebê não tinha nada, a placenta era boa, a quantidade de líquido era normal, o bebê estava na posição certa e o parto ocorreu em casa, porque ele então foi um parto tranquilo, liso, que a gente fala, um Uhum. parto liso, dificilmente esse bebê vai ter esse problema. Mas ainda assim, caso tenha, aí sim é uma necessidade de agir na emergência em casa e se continuar com o sinal de que precisa de uma intervenção a mais, transferir para o hospital. O importante para as pessoas saberem é que, assim, se a gente olhar para um grupo de 100 gestantes aleatórias, em 100 mulheres lá, a gente vai ter em torno de 6 a 8% de gestações de alto risco a cada 100 Uhum. mulheres. Né? Se a gente arredondar para 10%, para ficar mais fácil a conta, ou seja, 10% das mulheres não poderão planejar um parto em casa, pois a gestação já é previamente de alto risco. Tá? Uhum. Sobra 90. Dessas 90, desde que essas mulheres tenham condição de ter uma equipe legal para parto domiciliar, e aí eu não vou nem entrar no mérito se é particular ou não é, porque tem lugares no Brasil que tem pelo SUS, né, em BH tem pelo SUS, por exemplo, né, se a Uhum. gente for falar de Inglaterra e Holanda, tem equipes pelo SUS deles lá que atendem, então não importa, não vamos entrar nesse mérito, mas se a mulher tem condição de ter uma equipe para atendê-la em casa, e se ela mora perto do hospital, que tem ali mais ou menos uma distância de 20 a 30 minutos no máximo para transferência, tá ok. Então, fechou a tríade do que ela precisa dessas 90% para ter parto em casa, que é a gestação ser de risco habitual, ter uma equipe Uhum. capaz disso e ter uma distância suficiente para uma transferência, no caso de uma urgência, para o hospital. Então, teoricamente, 90% das mulheres poderiam escolher ter o parto em Ter o casa. parto domiciliar. Dessas 90 que escolheriam o parto em casa, a taxa de transferência não passa de 5%, somando todos esses possíveis problemas que eu falei. E Né? desses 5%, boa parte também continua, termina em parto normal, né? Sim, essa é uma coisa importante. Mas então, só voltando nesses números, 90, né? Então, se a gente tem as 90, se elas escolherem partir em casa e tiverem essas condições, 85 nascerão em casa. Sobram 5. Uhum. Essas 5 se transferem para o hospital. Dentro desses 5%, entram todos esses motivos maternos, de pré e pós-parto, todos os motivos fetais de pré e pós-nascimento, né? Uhum. E aí, ainda assim, essa transferência a imensa maioria das vezes terminará em parto normal. Não é que a pessoa vai sair correndo da casa para ir lá fazer uma cesárea. Ela vai sair da casa para ou tomar uma analgesia, que é o principal índice de transferência, que eu nem citei, né? Porque eu citei de problemas, né? Problemas maternos fetais, mas um outro motivo de transferência pode ser a mãe falar, gente, acabou a Sim, brincadeira, não não quero quero mais, mais.
não estou mais seguro aqui, ou estou com muita dor, quero tomar anestesia. Então, é só um pedido materno, né? Que é a Uhum, maioria das vezes, dessas 5% que acontece, acaba sendo por analgesia, né? E aí uhum, sobram pequenos índices das outras intercorrências que eu falei, que daí a maioria ainda é resolvida através do parto normal no hospital, e algumas acabam indo para cesárea. Ou seja, o índice de cesáreas em quem escolheu o parto em casa, ele beira 1%, ele não passa de 1%, porque já uhum. são gestações que foram criadas para tinham condições boas para ter parto normal, né? Sim. Tá, você falou muitas coisas importantes. Vou fazer alguns ganchos aí pra gente ir explorando mais. Eu percebo que as pessoas têm uma ideia, né, sobre parto domiciliar, que é assim, quando você fala de parto domiciliar, a maioria das pessoas dá pulo de 2 metros, né, como se fosse algo muito perigoso, muito irresponsável. E eu imagino que as pessoas pensam que qualquer mulher pode ter um parto domiciliar, né? Que é em qualquer condição e que é, sei lá, sozinha. Eu não sei o que essas pessoas imaginam, mas eu acho importante reforçar aqui. Quando a gente está falando de parto domiciliar, né? A gente não está falando de um parto domiciliar, eu tô aqui e vou parir sozinha na minha casa, eu e meu companheiro ou minha companheira ou a pessoa que estiver comigo. Não é isso, né? E de qualquer jeito e sem ter. Primeira coisa é isso, né? Você falou, a mulher que tem essas condições pode planejar um parto domiciliar. Então, é um parto domiciliar planejado, né? Que a Uhum. primeira questão tem que ter um pré-natal ali muito bem feito para avaliar, né, esses riscos. Se é uma gestação de alto risco ou de baixo risco. Um parto domiciliar tem vários, né? Eu já acompanhei vários partos domiciliares, tem vários quesitos, assim, que você tem que cumprir para estar bem numa gestação, assim, muito saudável. Que daí é isso, né? Diminui muito a chance de acontecer alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você trouxe também, equipe, né? Não é assim, eu vou parir sozinha na minha casa, não é parto desassistido, mas é toda uma equipe muito bem preparada para acompanhar esse momento, assistir esse momento, que vai até você, que vai até a sua casa e que leva todos os equipamentos necessários para lidar com uma emergência e que se houver uma emergência, é isso, né, que você falou também. Não é uma coisa que vai ser assim, nossa, meu Deus, o bebê tá morrendo e agora a gente vai para o hospital. Não. Como essa equipe vai estar ali só para você, não tem mais o que fazer. É uma equipe que está ali totalmente disposta. Então, vai ouvir os batimentos de tempos em tempos. Eu acho que talvez o maior medo das mulheres seja em relação ao bebê, né? De parto Claro. domiciliar. Uhum. E assim, a minha experiência acompanhando muitos partos domiciliares e muitos partos hospitalares, e daí partos hospitalares com muitas nuances, né? Desde parto com Braulio até parto no SUS, até parto com plantão. Então também tem muitas nuances, mas o que eu vejo é que quando é um parto domiciliar, aquela equipe ela tá tão ali disponível que essa assistência, né, de ficar ouvindo o batimento, de acompanhar mesmo todo esse progresso do trabalho de parto, ele é feito de uma forma tão assídua que muitas vezes não acontece no hospital. Então, o risco, né, ele consegue ser ali avaliado e percebido antes de chegar numa emergência, né, que você trouxe. E aí, sobre essa equipe de parto, acho importante a gente falar também um pouco. Quem é essa equipe? Quem são os profissionais que podem acompanhar um parto domiciliar? Como que eu chego, né, nessa equipe de parto? Vamos estimular o pensamento das pessoas. Vamos pensar que a gente tem uma mãe para cuidar e um bebê para cuidar. Então a gente tem dois ali para cuidar se der alguma coisa errada, pensando assim, né? Se der algo, Uhum, alguma intercorrência, né? Então eu tenho que ter um profissional capacitado para lidar com a mãe e um capacitado para lidar com o bebê. Quem podem ser essas pessoas? Uma enfermeira obstetra ou obstetriz para lidar com a mãe e uma enfermeira neonatal para lidar com o bebê ou mesmo uma enfermeira obstetra ou obstetriz que tenha capacitação para a reanimação neonatal. Então, precisa de duas pessoas, uma para cuidar da mãe, outra do bebê. Esse é o que eu vejo como mínimo. Ah, uhum, mas tem a dor do parto também, né? Se fosse um parto no hospital, a gente pensaria, bom, tem um médico obstetra para cuidar da mãe, se precisar, tem um médico pediatra para cuidar do bebê, se precisar, e tem um médico anestesista para cuidar da dor, se precisar. Quem que é o anestesista do parto em casa, que também pode ser no hospital ou em qualquer lugar, que eu sempre
brinco com essa analogia. Eu falo as doulas são as anestesistas naturais do parto normal. Então, uma inclusão de doula nesse cenário eu acho perfeito, eu acho ótimo para as mulheres que podem. Então, a gente teria ali uma equipe mínima de 2 enfermeiras com a inclusão de uma doula, né? Até para desmistificar muita gente achar que a doula que faz o parto, né? Primeiro que ninguém faz o parto, quem faz o Ninguém parto é a faz. mulher. A gente só Segundo que a faz doula parte, né? segundo que a doula faz parte e que ela não tem atuação nenhuma técnica nesse processo todo, e sim a Ou atuação é seja, também não pode ter um parto domiciliar só com doula, né, gente? não pode, e eu não conheço nenhuma doula do mundo que se aventuraria a ter parto em casa sozinho com uma Uhum. mulher, a não ser que ela chegue na casa da mulher, o bebê tá nascendo e nasce, sem Exato. querer, A né? Andrea Não aqui ser comentou planejado. que aconteceu comigo isso uma vez, né? Eu cheguei na casa dela 4h44 e o Emanuel nasceu 4h48. Foi assim, eu cheguei e ele saiu na minha mão, né? Daí é uma É, coisa, né? é. Aí não estava E, planejado dessa forma, né? sim. E eu vejo que tem muita gente que confunde. Tem muito médico, inclusive, que fala: ah, não, eu sei sim de uma doula lá que faz parto. Eu falo, e também fala qual que é essa doula, porque eu não conheço, né? Uhum, Tem muitas vezes que tem umas falácias aí por trás disso, de achar que tem doula que se aventuraria nisso, e eu não tenho, uhum, eu conheço tantas doulas no Brasil e eu não vejo ninguém nunca falar em nenhum perfil de uma pessoa, de uma doula, que assumiria um uhum. parto domiciliar sozinho. Então, há uma grande confusão das pessoas de acharem que. Então vira fake news, né? A fake news de que a doula que está atendendo o parto em casa sozinha, isso é uma total fake news, assim como milhares de fake news que a gente tem por aí e que é Sim. difícil às vezes desbancar, né? Mas a verdade no fim sempre prevalece, né? As pessoas que vão entendendo mesmo como a coisa funciona, a Uhum, verdade sempre prevalece, né? Então acho que a equipe mínima seria essa, 2 enfermeiras e, se possível, ter uma doula, e aí pensando nesse paralelo, né? Qual a função de cada um da equipe, né? A gente tem então a enfermeira e o médico obstetra, que é a pessoa que fará a intervenção obstétrica, a gente tem a enfermeira neonatal e o pediatra que fará a intervenção neonatal, e a gente tem a doula como a pessoa que dá suporte físico, emocional, aliviando a dor, e aí tem o anestesista que vem com a parte de medicação para alívio de dor, né? uhum, E aí tem mais alguma figura que pode ter no parto, já falando, né? Como a gente está falando de local de parto, vamos uhum, estender, a gente está falando de parto domiciliar, vamos até lá o hospital, né? Porque tem coisa nesse meio aqui também, que são sim. centro de parto normal, casa de parto, mas vamos pegar as duas pontas, que são o parto Uhum, domiciliar e o parto hospitalar. Aí pode ter mais gente nesse cenário todo aqui. Tem a fisioterapeuta, que é uma pessoa, um profissional que tem sido incluído ultimamente, né? Ontem mesmo eu fiz uma aula interna com um grupo de Zoom com fisioterapeutas falando desse assunto, né? Da inclusão, uhum, fisioterapeutas. Recentemente mesmo o próprio Ciaparto promoveu um evento separado só para as fisios, justamente pela uhum, inclusão das fisioterapeutas, tanto no pré-natal quanto no cenário de parto, para algumas situações, onde elas ajudam muito na parte de sim. correções de distócias, né? E também, assim como todos os outros profissionais, no apoio físico, emocional, porque a transdisciplinaridade gera isso, né? Todas as pessoas acabam fazendo um pouco de tudo dessas questões. Mas é isso aí, a equipe mínima para mim seria essas 2 enfermeiras, a equipe máxima, toda essa turma aí que eu falei. Uhum. É, é importante, né, a gente falar sobre todos os locais de parto. Eu quero aproveitar você, que você tem uma ótima capacidade de fazer esses panoramas históricos, né? Porque eu acho importante a gente entender da onde vêm, né, essas nossas escolhas. Por que que tem todo esse medo em relação à parto domiciliar? E por que que a maioria das mulheres, quando estão grávidas e pensam no parto, já é meio que automático, né, pensar no hospital? Então, qual foi o caminho aí que a gente percorreu que fez a gente chegar nesse paradigma que a gente tem hoje de não, parto, parto hospitalar é inegavelmente mais seguro, porque esse é o paradigma que a gente tem, né? Não, com certeza parto hospitalar é mais seguro. E eu acho que é essa estrutura que a gente está começando a mexer hoje por conta do vírus, que é isso, não é a de agora que a gente está mexendo, né? Você falou no começo que a gente que está mais inserido nesse sistema, né? Nesse movimento de humanização aí, a gente já está tentando mexer nessas estruturas há um tempo, mas agora talvez veio uma coisa que mexeu aí, que deu uma boa balançada nessa estrutura de fazer pessoas que nunca pensaram nisso pensar, será mesmo que o hospital é mais seguro? Então, qual foi a construção que tem por baixo disso de não, o hospital é inegavelmente o local mais seguro e a casa é um lugar que não é um lugar seguro para ter um bebê?
Você já ouviu a frase vindo da minha avó, que eu sempre falo essa frase, que passarinhos que nasceram em gaiola pensam que voar é uma doença, né? Então a gente está numa sociedade que a maioria dos pássaros já nasceram na gaiola. Uhum, Então, para esse pássaro, a sensação da gaiola é a sensação de segurança, de proteção, né? E aí você fala para esse pássaro, vai voar. E esse pássaro, como assim voar? O que que é voar? Né? uhum, Asa? Porque não, essa aqui cresceu em mim aqui, mas não serve para nada essa asa aqui, né? uhum. Então, os passarinhos que nascem em gaiola, eles pensam que voar é uma doença, porque isso tem muito a ver com os parâmetros, né, que a gente tem em relação a várias coisas, né? Então, Uhum. a gente tem linhas de sensação de segurança que elas são maiores para um, menores para outro, dependendo de que contexto aquela pessoa vive, contexto ela nasceu, o que que ela ouviu falar da mãe dela, da irmã, da família, da cultura que ela vive, né, da sociedade que ela vive. Porque se a gente perguntar para uma mulher do ano 1800 o parto em casa é mais seguro no hospital. Ela ia falar, hospital? Que hospital? Nem tem hospital. Não tinha. Então, ela não tinha esse Sim. parâmetro de hospital, né? Aham. Então, nem existia essa discussão. Aí, lógico, quando vai surgindo um cenário hospitalar, que ele começa lá no... Assim, ele começa a pegar um pouco mais de força no século XIX e o século XX é que dá aquele boom, né, de partos hospitalares. Se a gente olhar na linha do tempo, a gente vai ver que no ano 1976, no Brasil, é que há uma inversão para parto hospitalar, né? Então faz Nossa. 43 anos que a gente tem mais partos hospitalares do que domiciliares. Só que É se eu muito fizer essa recente, pergunta, né? É é muito muito recente. louco. Como É, que aconteceu uma transformação tão grande assim, né? Em tão pouco tempo. tanto que teve uma amiga doula que chegou um dia para mim e falou assim, olha só, eu fui a primeira pessoa que tive parto domiciliar em tal cidade lá. Eu falei, Ah, como assim primeira? Não, porque eu fui a tá. primeira, tal. Eu falei, não, você foi a primeira dessa nova geração, né? Porque no passado Aham. milhares, né, de pessoas tinham parto em casa, né? Eu vou falar Sim. uns números aqui que eu acho que vão te interessar. A gente tem hoje 7 bilhões de seres humanos na Terra, certo? Vivos, Aham. seres vivos. Só que há uma estimativa de que até hoje já nasceram 110 bilhões de seres humanos, né? Aham. Desde que veio o primeiro Homo sapiens, é mais ou menos uma estimativa aí. E Nossa. a gente está beirando aí 1 bilhão de cesáreas até hoje, né? Então, a gente tem aí uma estatística que mais ou menos 109 bilhões de todos os seres humanos que já nasceram no planeta Terra nasceram de parto normal, para começar. Uhum. E se a gente tem uma história aí no Brasil de 43 anos, mas vamos arredondar para 50 anos no mundo aí. Se a gente tem uma Hum. história de 50 anos de parto hospitalar, a gente tem uma história de 300 mil anos de parto domiciliar exclusivamente, né? E aí, se a gente for colocar isso em números, a gente vai ver que a gente teve aí pelo menos 100 bilhões de pessoas que nasceram em casa. Uhum. 100 bilhões de pessoas que nasceram em casa. Ou seja, houve muito mais nascimentos em casa do que no hospital. E aí quando a gente nasce nessa gaiola aqui, a gente acha que a gaiola é a verdade absoluta, né? Que Uhum. a gente já vive aqui, que não tem que não existe Outra outros parâmetros. forma. Uhum. Tem um filminho que eu sempre cito, que é o filme do Wall-E, que é aquele robozinho Sim. que, que vive no planeta Terra, e os seres humanos foram viver todos numa nave, e Uhum. eles vivem há 700 anos dentro daquela nave, e aí eles nem sabem de onde eles vieram, não sabem o que é planeta Terra, não Uhum. sabem para que servem as próprias pernas, né? Uhum. Não usam as próprias pernas. Então, a gente muda os parâmetros, né? Aí, Sim. uma dica que eu dou às vezes para as pessoas que estão planejando parto em casa, e que essa dica veio de um casal, inclusive, que ia ter parto em casa, aí Hum. eles chegaram e falaram assim, ó, sabe como nós fizemos para convencer nossos pais e nossos amigos que a gente ia ter parto em casa? A gente estava numa uma festinha lá da família, isso antes da pandemia, né? Tava numa Aham. festinha da família, e aí a gente chegou e falou, ó, nós temos um anúncio para fazer para vocês. Hum. Estavam os dois avós, os quatro avós, né, dos dois lados, mais primos, tá? Falou, o anúncio é o seguinte, nós decidimos, eles moram em São Paulo, capital, né, urbano. E nós Uhum. decidimos que a gente vai alugar uma chácara lá perto de Brumadinho, do lado de uma cachoeira, Hum. e tem uma parteira indígena que não fala português, mas ela entende muito de parto, e ela que vai atender nosso parto. Essa chácara ela fica até na beirada lá de uma das
Das como chama? barragens. Das barragens que estourar, mas essa barragem está segura, fica tranquila, essa aí não vai estourar. O nosso parque vai ser lá porque tem uma cachoeira muito linda lá, né? Aí, só que todo mundo parado, sem se mexer, falou, não, gente, tô brincando, nosso parque vai ser em casa em São Paulo. Eles, ufa, então tá bom, beleza, tá tudo certo. Aham. Né? Ou seja, você aumenta, né? Você leva lá longe o limiar da percepção de segurança da pessoa, e daí na hora que você fala, não, vai ser em Uhum. casa em São Paulo, a pessoa fala, ai meu Deus, então tá ótimo. Se você falasse diretamente para essa pessoa, não, meu Uhum. pai vai ser em casa, a pessoa automaticamente já pensa, não, mas e o hospital? Não, calma. Sim. Né? Aham. É uma ótima ideia mesmo. Eu sempre falo, né, que a gente não pare diferente de quem a gente é, diferente do que a gente vive, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou muito controladora, no meu parto isso vai vir pra mim, né? Se eu sou uma pessoa que tem muito medo, isso vai vir de algum jeito. E eu percebo que a gente, né, enquanto coletividade, enquanto sociedade, a gente tem muito essa necessidade de controle e essa necessidade de garantia, né? Como se existisse garantia mesmo. Então, se eu Uhum. falar assim pra você, Braulio, tô aqui grávida, né? Você é meu médico, eu falo assim, em qual lugar você me garante que não vai acontecer nada, nem comigo, nem com meu bebê? Não existe Não garantias, né? tem, não existe Não existe, garantia. não E existe daí risco zero, né? esse é o grande ponto, né? Que é esse processo, né, de gestação e de nascimento coloca a gente em xeque, assim, que é, cara, independente do lugar que você escolher, não existe garantia 100%, né? E a gente Uhum. precisa lidar com isso. Então, a grande questão é se fazer essa pergunta, né? E essa exploração, aonde eu me sinto mais segura? E aí fazer uma Uhum. exploração mesmo, não é ir direto, né? Porque daí é isso, tem toda uma construção que diz que o hospital é mais seguro. Mas será que isso faz sentido para mim? Né? Então, Uhum. fazer perguntas, né? Colocar no papel os medos, olhar para isso e pensar, não, ainda assim, né, com tudo que tem, com pandemia, com coronavírus, com tudo, eu ainda acho que o hospital é mais seguro para mim. Aí tudo bem, né? Aí você vai Uhum. viabilizar isso. Mas não, Uhum. eu acho que o hospital não é o lugar mais seguro. Então, quais outras possibilidades que eu tenho, né? E aí, claro, também que a gente está aqui falando de um contexto que muitas mulheres não vão ter muita escolha, né? Talvez a maioria das mulheres não vão ter escolha para Uhum. o local de parto, né? Então, assim, quais são as possibilidades que a gente pode falar aqui para as mulheres sobre o local de parto? Porque é isso, às vezes muitas mulheres nem pensam que existe esse pensamento. É tipo assim, tô Uhum. grávida, vou parir aqui no hospital perto de casa, né? Uhum. Então assim, não, existem possibilidades. Quais são essas possibilidades e o que é importante eu pensar para tomar a minha decisão? Tá. Vamos falar então na parte de legislação, que aí a gente fica até embasado, né, em Uhum, relação a isso. Tem uma RDC, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que uhum, é, para você, eu posso falar esses termos, porque não sei se você conta para as pessoas, mas para quem não sabe, a Jéssica é advogada também, além de ser doula, né? é verdade. E tem uma RDC da Anvisa, que é a número 36 de 2002, que ela regulamenta as maternidades, né? E regulamenta locais de parto, regulamenta escolha de montagem de locais de parto, né? Então tem alguns níveis que ela considera, né? Ela considera o parto domiciliar, a existência do parto domiciliar, né? Não existem protocolos específicos para parto domiciliar, simplesmente considera a escolha da mulher, a possibilidade da escolha da mulher. Inclusive a OMS incentiva isso, o Ministério da Saúde respalda isso em relação à mulher poder escolher o seu local de parto. Então, seria o parto domiciliar o nível mais baixo em termos Periférico, né? de periférico. Aí depois a gente, na outra ponta aqui, vai ter o nível hospitalar, e nesse meio a gente vai ter algumas inclusões. Acima do parto domiciliar são as casas de parto, que as casas de parto, elas nada mais são do que casas onde tem um parto, né? Uhum. E Só o que não é a parto, sua casa, né? só É que uma não é sua casa casa, é onde uma várias casa mulheres vão ter o parto, né? onde vai ter o parto. Aí depois tem os CPNs, que são Centro de Partos Normais, né? E aí você tem três níveis de CPNs. Você tem o CPN extra-hospitalar, que é um centro de parto normal que fica fora do hospital. Você tem o CPN peri-hospitalar, que é aquele que fica grudado com o hospital e tem uma passagem interna. E você tem o CPN intra-hospitalar,
que fica dentro do hospital. O que que é um CPN? CPN é um lugar onde você tem recursos para a parte normal, inclusive com analgesia, Uhum. porém você não tem como fazer uma cesárea no CPN. Só que aí, por exemplo, o CPN, que é extra-hospitalar, que ele está fora do hospital, ele pode ter sim um centro cirúrgico anexo, se precisar de uma cesárea, ou ele tem que ter uma ligação muito forte, institucional, com a instituição que ocorrerá essa cesárea, inclusive com leito garantido e tudo mais, né? Uhum. O centro de parto normal peri-hospitalar, normalmente ele pertence ao próprio hospital, então você põe a pessoa numa maca e leva para dentro do hospital porque as coisas são ligadas. E o Uhum. intra-hospitalar também, naquele hospital você tem esse acesso, né? Aí depois você tem um outro nível que são as maternidades independentes, que uma instituição que é só uma maternidade, ela não é um hospital geral, né? Uhum. E, então ela só tem gestantes lá. E depois tem os hospitais gerais, que inclusive tem uma maternidade dentro delas, né? Então Uhum. são vários níveis aí de possibilidades. Logicamente que se você pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, capital, tem Tem todos todas esses as níveis, possibilidades. tem todas as possibilidades. A pessoa consegue olhar e tentar escolher onde ela se sente mais segura, né? E tem hospitais, tem cidades não, tem cidade de 10 mil habitantes que só tem um lugar lá para ter, ó, aquele hospital e ponto, acabou, ou é parte em casa, mas daí não tem equipe para parte em casa, ou seja, é só Uhum. um local, é só uma escolha. Mas um ponto que você tocou bem importante, Jéssica, que eu acho que é importante frisar, é essa sensação de segurança da mulher nessa escolha. Por quê? Como diria o poeta músico Lenine, então a música que ele fala assim, éramos poetas loucos, místicos, éramos tudo que não era ação. Agora são com dados estatísticos os cientistas que nos dão razão. Né? Ou seja, a vontade da mulher em sensação de segurança, em escolha de local de parto, começou a mostrar nos números de evidências científicas que a mulher que ela escolhe onde ela vai parir e ela se sente mais segura, a coisa flui melhor e tem menos intercorrências. Como Uhum. a gente pode conseguir explicar isso para as pessoas de uma forma mais clara, da seguinte forma, eu chamo, todo mundo chama, né, o xixi de número um, o cocô de número 2, né, e eu chamo o Uhum. parto de número 3. Uhum. Então, para facilitar. Então, imaginem quem está vendo a gente falar agora, o número um e o número 2 numa situação conturbada para a pessoa. Tá? Então, Uhum. imagine um lugar, por exemplo, pode ser um banheiro que tem um monte de gente na fila, na porta, dando soco na porta, querendo entrar. A pessoa fica travada lá e não consegue fazer número um, número 2. Agora, imagine um outro ambiente onde você vai tranquila, vai no seu banheiro, com No o seu seu tempo, tempo. sem pressa, sem nada, a coisa flui muito melhor. E o número 3 é a mesma coisa. Se a pessoa for ter parto no ambiente onde ela sente que aquele ambiente é conturbado, o parto trava. Se ela tem o parto no ambiente onde ela se sente mais segura, onde ela se sente mais relaxada, mais tranquila, o parto flui melhor. Por isso que, qual é o melhor lugar de parto? Primeiro a gente tem que perguntar para a mulher. Depois a gente vê as outras coisas. Então, o que ela falar primeiro é o que vale primeiro. Se ela falar assim, ai, Deus me livre do hospital que eu quero na minha casa. A gente já parte desse pressuposto. Se ela falar assim, Deus me livre da casa, eu quero no hospital. A gente já parte desse pressuposto. E depois a gente vai entendendo outras sensações ou não de segurança. A mulher que já falou, quero ter o parto no hospital, lá vai ter todos os recursos que precisa, mas lembrando que nesse momento pode ter coronavírus lá dentro, né? Uhum. E a mulher que escolheu o parto em casa, aí a gente tem que fazer aquela triagem que nós falamos no início, de segurança, saber se está tudo bem na gestação. Ou seja, o pré-natal é que vai mostrar para gente se vai haver a possibilidade de ser em casa mesmo ou não. Uhum. E assim, você, como profissional que aí trabalha com parto faz 1000 anos e já acompanhou 1 milhão de partos, o que que, qual é, não sei se você pode dizer isso, mas assim, qual que é a sua opinião hoje, assim, você, né? Daí falando pra você, não tipo, tô indicando isso pra outras pessoas, mas como que você enxerga essa segurança em todos esses lugares de parto? Aí, se você está perguntando para mim, eu tenho que me colocar no lugar do gestante para tentar responder. E se eu fosse a gestante, o que eu escolheria? Se eu fosse a gestante, eu escolheria ter parto em casa. Então, eu tenho dúvida. E não Uhum. só nesse momento, faz tempo, isso bem antes da pandemia, E o porque porquê? O que que te faz ter essa convicção?
A convicção no sentido de, se eu fosse gestante, eu me sinto mais relaxado, seguro na minha casa. E aí, se eu sei que tem recursos tecnológicos para levar até minha casa, né, se Maomé não vai até montanha, montanha vai até Maomé, então, se eu sei, por exemplo, se eu sou uma pessoa leiga, se eu sou uma mulher leiga e vem essa conversa de parto, e eu sei, não, eu me sinto relaxado em casa. Ah, você da equipe, você garante que vai ter tal e tal e tal e tal equipamento que são responsáveis pela mãe e pelo bebê? Sim, ah, então beleza, então eu só vou parir e o que precisar vocês fazem por mim. Eu acho que eu Uhum. teria essa sensação ah, dessa sensação de segurança, porque é quase a mesma coisa de pensar no número dois. Ah, a pessoa está com o intestino preso, ah, então tem que ir no hospital. Não, calma aí, vamos ver um jeito de resolver isso antes, né? Come um Uhum. mamãozinho, toma uma água, sai para caminhar. Ah, não funcionou? Toma um laxante. Ah, não, mas não resolveu, entupiu de vez, aí vai no hospital, porque daí lá não vai ter um recurso a mais para isso, né? Uhum. Mas essa busca pelo hospital, como se o hospital fosse uma grande nave salvadora, que lá dentro tudo se resolve, né? E qualquer coisa, eu vou para o hospital. Eu vejo muitas pessoas falando coisas que demora para concatenar a ideia aqui, falar a pessoa fala, eu vou no hospital, eu falo, mas como assim, vai no hospital fazer isso e ver tal coisa? Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um sangramento, vamos falar de gestação, um sangramento Uhum. no começo da gestação, tá? Uhum. No primeiro trimestre. O sangramento, ele é comum, né? A cada 10 mulheres que engravidam, 5 têm sangramento, então ela é bem comum. Metade das mulheres tem um pequeno ou médio sangramento no começo da gravidez. E Uhum. aí, se a gente for parar para pensar assim, ah, tá, legal, o que que pode ser esse sangramento? Em torno, metade desses sangramentos costuma ser um aborto. Tá? Uhum. O aborto ele tem a maior parte deles de causa genética, que não tem o que fazer. A genética já foi implantada ali. Tá? E a Uhum. outra metade não precisa fazer nada porque o sangramento passa sozinho. E daí a pergunta é, vai fazer o que no hospital? O sangramento sai correndo para o hospital. Daí vai chegar lá, o médico vai falar o que eu acabei de falar. Não, não tem Uhum. que fazer nada, tem que esperar só ver o que vai acontecer, se vai ser um aborto ou se não vai ser, né? Uhum. Então essa sensação de ter que sair correndo para o hospital toda vez, ela é muito ruim. Aí no caso, por exemplo, de um sangramento inicial, a pessoa pode só fazer um ultrassom? Pode, mas não precisa ser no hospital. Faz um ultrassom, vê se Sim. está tudo bem, se não está, ó, faz o diagnóstico. Não, realmente é um aborto, infelizmente, tem que esperar eliminar. Ou não, está Uhum. tudo bem com o bebê, espera a gestação ir em frente, né? E Uhum. não essa necessidade de ter que fazer alguma coisa ou ir buscar uma salvação lá no hospital. E aí, nesse caso agora, principalmente, pegar o coronavírus e sendo que não precisava ter ido, né? Então, o Sim. hospital ele gera muito essa sensação de essa percepção de que tudo se resolve lá Uma dentro, que falsa sensação, né, de uma segurança. falsa sensação de que Uhum. ali é o caminho da salvação, né? Uhum. Então, acho que concordamos nisso, né? De que acho que o grande ponto é essa primeira pergunta, né? As mulheres se fazerem essa pergunta, onde eu me sinto mais segura, e essa analogia do número 3 é ótima. E também tem uma outra boa analogia que é da nossa parte animal, né? Uma mamífera, quando vai parir, ela se esconde, né? Ela vai para um lugar. Por quê? Porque ela sabe que ela está muito vulnerável, que ela está muito suscetível, né, a ataque de predadores. A gente também tem esse mecanismo, né, de se a gente está conectado com isso, a gente percebe qual é o lugar que nos gera medo ou que nos gera segurança, que a gente se sente protegida ou desprotegida. Isso é uma das coisas mais importantes do parto, né? Então, se fazer essas Uhum. perguntas e colocar num papel assim mesmo. Deixa eu ver aqui quais opções eu tenho. E como você disse, em São Paulo você tem todas as opções. Em uma cidade de 10 mil habitantes você tem uma opção. Então, fazer essa avaliação, né, da cidade, do lugar que eu tô. Aqui onde eu moro, quais são as opções que eu tenho? Tem essa e essa e essa opção. E aí, né, ir estudando cada uma dessas opções e vendo como isso bate em mim nesse lugar de segurança. Para as mulheres que só tem uma opção, não, só tem esse hospital aqui, uma coisa que eu sempre indico muito é de, ainda que só tenha esse lugar, é de ir fazer uma visita no lugar, para não ser assim, a primeira vez eu vou chegar lá nesse lugar, porque também pensando nesse lugar do animal, né, do mamífero, pô, você precisa minimamente já ter mapeado aquele lugar, já ver como que você sente, ver onde é a sala de parto. Então, ainda que só tenha uma opção, vá fazer, né, essa Uhum. visita. E todos os hospitais têm essa possibilidade, né, no SUS também. Então, Inclusive, o de Ministério da Saúde respalda essa possibilidade dessa visita.
Nessa Uhum. resolução aí que eu falei, a 36 de 2008, tá respaldado o fato da mulher poder visitar a maternidade antes. E se você tem outras opções, né, também visite para você perceber como você sente, mais do que ficar pensando. E é importante esse lugar, né, de raciocinar, de ler, de buscar informações. Mas no parto é muito importante a sua sensação. Então, eu tô aqui numa cidade e eu tenho uma opção de uma casa de parto, eu tenho uma opção de um hospital, eu tenho uma opção de uma maternidade. Faz uma visita em cada um e vê como Uhum, você se sente em cada um desses lugares. Fecha o olho e vê se você consegue se imaginar parindo nesse lugar. Você consegue se uhum. imaginar você recebendo seu filho nesse lugar? Então, né, aí você vai fazendo essas investigações internas. Tem algumas perguntas aqui que eu acho importante a gente dar uma olhada, porque eu acho que já vai puxar outros assuntos. A D. Benami, ela fala, né? Eu queria ter parto em casa, mas a minha cidade não tem hospital com UTI NEO. Hum. O que você tem a dizer Aí o que eu sobre posso isso? responder para ela é que assim, o UTI neonatal ela é rara no Brasil, né? Se a gente for olhar o Brasil todo, sim, a imensa maioria das cidades não tem UTI neonatal. E a UTI neonatal ela serve para duas situações, para bebê prematuros, né? E bebês prematuros são abaixo de 37 semanas, não está indicado que o parto seja em casa. Então, daí então já desconecta essa possibilidade, né? Então, se o parto Uhum, vai acontecer com 35 semanas, já é bom que seja no hospital mesmo e no sim. hospital que tenha uma UTI neo, né? Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é algum parto que tem alguma intercorrência muito grave e que precise da UTI neonatal. Mas aí pensando em que se o parto foi em casa, foram feitas as triagens necessárias para saber que estava tudo bem, o parto em si foi liso, o trabalho de parto foi liso, a chance desse bebê precisar de uma UTI neonatal é quase nula, nunca é nula, mas ela é quase nula, né? Uhum, Eu faz 9 anos que eu acompanho frequentemente partos em casa com a equipe nossa, ou estando de retaguarda, ou na época que eu ia mais nos partos em casa, hoje em dia praticamente eu não vou mais, mas praticamente não, faz muito tempo que eu não vou em parto em casa, até porque a equipe está tão bem treinada e eu fico só de retaguarda para o hospital mesmo, mas nunca tivemos um caso que precisou e que teve que fazer alguma reanimação importante em casa, para não falar nunca não. Teve uma vez, sim, que teve um caso que a gente precisou fazer uma VPP, que é aquela ventilação uhum. positiva, mas o bebê depois já ficou bem logo. E não Eu me precisou de lembro que foi um UTI. caso. Ou seja, quando você faz uma triagem boa para o parto em casa, né, a chance de precisar de uma UTI neonatal é muito baixa. Né? UTI neonatal é um lugar para bebês prematuros, bebês que vão passar por cirurgias, principalmente isso. Né? As intercorrências de parto, a gente vê que elas são, se a gente for em UTIs neonatais grandes, né, que tem muitos leitos, principalmente hospitais privados em São Paulo, a gente vai ver que a maioria dos bebês que estão lá nasceram de cesárea, e cesárea porque o bebê não estava maduro ainda, então ficaram com dificuldade respiratória. Uhum, Outros que estão lá e que nasceram de parto normal, muito provavelmente foi algum parto normal com intervenção, e ainda intervenções maiores, que são até proibidas, por exemplo, manobra de Christeler, de empurrar a uhum. barriga, né? Isso aumenta muito a chance do bebê ir para a UTI. Então, quando a gente olha bebês que vão para a UTI, a gente entende a história de onde eles vieram, a gente vê que a mínima. Eu lembro uma vez uma história de uma mulher que ela contou que o bebê dela precisou sim da UTI neonatal, pós-parto domiciliar, porque estava um pouco desconfortável só a respiração, que aí o bebê que ficava saturando 80, 85, Uhum. precisava um golinho de oxigênio para ficar melhor, e ele ficou uns dias na UTI. E ela contou que a mãe dela foi lá, tinha 55 leitos essa UTI, né? E aí, toda vez que eles iam passar a visita, a médica da UTI, a chefe, dava uma bronca neles, tá vendo? Porque esse parto foi em casa, e não sei o quê, ó, mas esse parto foi em casa, e ficava sempre dando aquele sermão, né? Aí a avó do bebê falou assim, ó, doutora fulana, vamos parar com essa conversa aqui, quer ver uma coisa? Quantos leitos tem aí na UTI? Falou 55. Quantos bebês tem internado? 55. Quantos desses daí nasceram em casa?
Só o seu. Falou, ah, então é o parto domiciliar que manda bebês para UTI neonatal. Os outros 54 nasceram no hospital. Então aí, então Uhum. não é o fato, não é o fato de nascer no hospital, não, em casa que vai levar bebês para UTI neonatal, que vai haver essa necessidade, né? Lógico, no mundo ideal, onde tem a possibilidade de ter um hospital com UTI neonatal, você tem uma facilidade para uma transferência se precisar, né? Mas Uhum. não necessariamente precisa em todos os lugares ter UTI neonatal. E quando ela fala isso, né, a primeira coisa que me vem na cabeça é, tá, não, eu queria ter parto em casa, mas não tem hospital com UTI neo. Mas então o parto vai ser num hospital sem UTI neo. Tipo assim, a UTI neo não vai ter mesmo, nem se ela estiver em casa, nem se ela estiver no hospital, né? Então, É, e não vai outra mudar nada. coisa, né, que você falou de intervenções, que muitas vezes intervenções que são até proibidas acabam levando para UTI. No começo você falou, né? O que tem mais no hospital que não tem em casa? Intervenções. E aí uma coisa que eu acho bem importante da gente dizer, que a maioria das pessoas não faz essa ligação, é que a maior parte dos riscos, né, associados ao parto vem justamente de intervenções desnecessárias. Às vezes era um parto que correria tranquilamente, que não teria nenhum problema, mas aí a partir do momento que você associa uma intervenção desnecessária, isso gera uma consequência. Então, se a gente fizer esse caminho lógico, então eu, né, pensando dessa forma, eu estando no hospital, pode ser que eu tenha mais chance de acontecer algo que se eu estiver em casa não aconteceria porque eu não tenho um monte de intervenções desnecessárias, né? Então, talvez eu Uhum. ter um filho num hospital pode aumentar as chances dele ir para a UTI do que se eu estiver em casa, o que é um pensamento que pode ser muito louco para esse paradigma que a gente vive, né? Teve um amigo médico obstetra uma vez que me perguntou, ah, Bela, não sei como você tem coragem de incentivar a parto em casa. Eu vejo tantos partos aqui no plantão que do nada acontece alguma coisa, eu tenho que sair correndo. Eu falo, do nada? Você estava com ocitocina? Ele fala, ah, todos os partos eu coloco ocitocina. Eu falei, então não é do Uhum, nada. É a uhum, ocitocina que causou esse problema. Agora, os partos uhum. naturais, sem ocitocina, mas é muitíssimo raro que alguma coisa Muito. aconteça do nada. A coisa sempre Uhum. vai dando sinais antes. Acho que o É, tempo vai acabar, gente. Está no fim ainda, né? vai. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Cerclagem pode ser retirada só na hora do parto normal? Não, o ideal é que seja tirado de rotina com 37 ou 38 semanas fora do trabalho de parto. Se tirar durante o trabalho de parto difícil pra caramba, não consegue tirar, sangra muito. O ideal é tirar antes. Alguém perguntou se você faz parto em casa. Eu já respondi que eu não faço parto em Não. nenhum lugar, né? Porque quem faz parto é a mulher. Mas eu acompanho partos hospitalares e agora a gente tem equipe que vai em parto domiciliar e eu fico de retaguarda. Quantas casas de partos tem no Brasil hoje? Somente 5 mesmo ou tem um número mais atual? E, ó, eu sei de 5, eu não sei falar mais, deve ter mais. Tem duas em São Paulo, né? Sapopemba e Casa Ângela. Tem uma em Itapetininga, que é o Pima. Eu sei que tem a de São Sebastião do Paraíso em Brasília. E tem como chama de Brasília também? A Luz de Candeeiro, em Brasília. Uhum. Eu conheço essas 5, mas não sei se tem outros. Enfim, várias perguntas aqui. Essa live vai ficar salva. A gente não vai conseguir responder tudo, né? Essa live vai ficar salva no Instagram, 42 semanas. Inclusive, quem não conhece, esse é um projeto novo, né? Meu e da Adrine, de um podcast. Então, um podcast disponível em todas as plataformas. Spotify, Deezer, enfim, todas, na Apple, no Google. E é um projeto de trazer as mulheres, né? Então, a gente traz relatos de partos das mulheres e a partir disso a gente vai trazendo também informações científicas. A Adrine traz todo um conhecimento científico, que ela estuda muito isso e faz doutorado, e eu trago um olhar mais empírico, né? Mais emocional. Então, está sendo um trabalho muito bonito e muito legal assim de fazer. A gente teve 2 temporadas já. E a última temporada foi justamente sobre parto domiciliar. Então, se você está em dúvida, se você está pensando sobre isso, tem muitas histórias lá para você ouvir, né, e para você se inspirar aí, né, no caminho de outras mulheres que já percorreram aí, já tomaram essa decisão de ter um parto domiciliar. Obrigada, Braulio, sempre muito bom te ouvir. E eu que Muito bom. agradeço.
Obrigado. Só completar aqui, falaram que no Sofia Feldman tem casa de parto. Não tem. No Sofia Feldman é um centro de parto normal peri-hospitalar, não é casa de parto. Mas só Uhum. para deixar claro e mandar um beijo para a Ivanilde, que eu vi que ela estava por aí também, uma grande parteira domiciliar de São Paulo. Bom, obrigado, Jéssica. Beijão. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Tchau.